Mais de 14 milhões de pessoas no Brasil têm alguma deficiência, segundo o IBGE. O número representa 7,3% da população com 2 anos ou mais. Uma parceria entre a APAE, Associação de Apoio à Pessoa com Deficiência, e o TST incentiva a inclusão no mercado de trabalho. No Revista TST de hoje, vamos conhecer histórias de quem supera todos os dias barreiras sociais e profissionais. Também nesta edição, montador que perdeu o braço em acidente deve receber indenização, prótese e pensão. Empresa de ônibus que tentou mudar local de trâmite da ação é condenada por revelia. E-mail deve ser avaliado como possível prova de acerto entre faculdade e professor. Começamos o programa com decisão da seção 2 de dissídios individuais. Uma gerente de banco teve o pedido de reintegração ao emprego rejeitado. Ela entrou com mandado de segurança no TST na tentativa de ser reintegrada pela segunda vez. Para o colegiado, a bancária não estava protegida por garantia de emprego. E quem traz os detalhes desse caso para a gente é a repórter Renata Gorga. Oi, Renata. Oi, Anderson. Oi, Luana. A primeira dispensa da gerente ocorreu depois de 15 anos de serviço ao Bradesco. À época, ela entrou com uma ação trabalhista alegando que a demissão havia sido causada por discriminação devido à idade. Por decisão judicial, a mulher acabou reintegrada ao emprego, mas cerca de 3 anos depois foi demitida novamente. A bancária, então, entrou mais uma vez na justiça. O pedido chegou a ser aceito em caráter de urgência, mas a liminar foi suspensa pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Rio Grande do Sul. Após a decisão, a trabalhadora ingressou com mandado de segurança no TRT. Essa é uma medida que busca proteger um direito incontestável, que pode ser comprovado por documentos ou fatos. O regional, no entanto, negou a reintegração. A justificativa foi que a profissional não tinha direito à estabilidade e que, por isso, a demissão não desrespeitava a decisão judicial alguma. A empregada recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho, também por meio de mandado de segurança. O relator do caso na seção 2 de dissídios individuais, ministro Dezena da Silva, concordou com a decisão de segundo grau. Ele ressaltou que, para comprovar que o etarismo foi novamente o motivo da demissão, a bancária deveria ter apresentado provas na ação principal. Não há prova pré-constituída sobre o alegado motivo da rescisão. Não há, portanto, o direito líquido e certo a ser protegido pela ação fundamental. O Tribunal Regional, portanto, decidiu com o costumeiro acerto, conheço e nego o provimento ao recurso. A decisão foi unânime. Não cabe mais recurso. Volto com vocês, Anderson e Luana. Muito obrigada, Renata. Obrigado, Renata. E o presidente do TST e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, o ministro Vieira de Mello Filho, participou do Fórum de Cortes Supremas do Mercosul. Foram debatidos temas como democracia e direitos humanos. O presidente do STF, ministro Edson Fachin, e a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia, também estiveram presentes. O evento reuniu integrantes do Poder Judiciário dos países que integram o Bloco Econômico. O grupo elaborou uma declaração com programas de ação conjunta na América Latina. A seguir, montador que perdeu a mão em acidente de trabalho vai receber, além de indenização, prótese e pensão pelo ocorrido. No próximo bloco, vamos saber outras informações sobre a decisão da 4ª turma que condenou o empregador. A gente volta já. A nova edição da newsletter TST Júris está disponível. O boletim destaca os 100 anos da revista do Tribunal e mostra como a publicação acompanhou um século de transformações no mundo do trabalho. A edição também traz a série Trabalho e Clima e explica por que eventos extremos já impactam as relações trabalhistas. Outro tema abordado é o acordo entre o TST, o CSJT e o CNJ para fortalecer políticas de trabalho decente. Basta apontar a câmera para o QR Code e acessar o conteúdo completo. Vamos fazer um giro pelas turmas do TST. Começamos com o caso de um montador de estruturas metálicas que perdeu a mão em um acidente de trabalho. Ele deve receber indenização e pensão vitalícia. A 4ª turma manteve a condenação solidária da Furnas Centrais Elétricas e da empresa terceirizada responsável pela obra no Rio de Janeiro.
O acidente aconteceu durante o içamento de uma viga em uma torre de energia. O mastro da montagem se rompeu e a estrutura caiu, atingindo o trabalhador. A mão esquerda dele e 2 dedos da mão direita foram decepados no acidente. A vítima foi levada a hospitais em Piraí, no Rio de Janeiro, mas ficou incapacitada permanentemente para o trabalho e se aposentou por invalidez. Na ação trabalhista, o montador pediu indenizações por danos morais e estéticos, além de pensão mensal vitalícia, fornecimento de próteses, tratamento médico e acompanhamento psicológico. O Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região no Rio de Janeiro condenou solidariamente a empresa terceirizada e a Furnas Centrais Elétricas ao pagamento de pensão mensal vitalícia, indenização de R$ 200 mil por danos morais e mais R$ 200 mil por danos estéticos, além de R$ 30 mil imediatos para tratamento psicológico. O TRT também determinou o fornecimento de próteses em até 8 dias. A estatal questionou a decisão no Tribunal Superior do Trabalho, sustentando que em contratos de empreitada, o próprio TST afasta a responsabilidade do contratante, mas os ministros da 4ª turma mantiveram a condenação por entender que o acidente de trabalho gerou dano extrapatrimonial, ou seja, bens e materiais do empregado foram atingidos, principalmente a saúde. Nesses casos, a jurisprudência da Corte é firme em reconhecer a responsabilidade solidária do tomador de serviços. De acordo com a relatora do caso, ministra Maria Cristina Peduzzi, nessas situações, aplica-se o artigo 942 do Código Civil, em que se prevê a solidariedade entre os responsáveis pelo ato ilícito. Diante da gravidade das lesões e da incapacidade permanente do trabalhador, a 4ª turma manteve integralmente a condenação da tomadora de serviços e da Furnas. A decisão foi unânime. A estatal entrou com recurso extraordinário. Seguimos para a 5ª turma. Uma empresa de ônibus que tentou mudar o local de tramitação de uma ação trabalhista foi condenada por revelia. Após questionar a competência territorial da Vara do Trabalho, onde o caso foi iniciado, a empresa não compareceu à audiência por entender que o processo estaria suspenso. O motorista trabalhou na aviação Pirajussara de Embu das Artes, São Paulo, por 5 anos. 2 anos após ter saído da empresa, ele entrou com ação na capital paulista, pedindo pagamento de horas extras e outras verbas rescisórias. A empregadora, ao ser citada, questionou judicialmente o local de ingresso da ação, alegando incompetência territorial. A aviação sustentou que o processo deveria tramitar em Embu das Artes, onde foi efetuada a contratação do trabalhador, e não na cidade de São Paulo. Nenhum representante da empresa compareceu à audiência por entender que, diante do questionamento, o processo estaria suspenso. Porém, o juízo de 1º grau manteve o andamento processual e não cancelou a audiência marcada. Dessa maneira, a empresa foi declarada rével, ou seja, como não apresentou defesa no prazo legal, o juízo presumiu que os fatos alegados pelo trabalhador eram verdadeiros. Assim, em 1º grau, a aviação Pirajussara foi condenada ao pagamento das verbas requeridas. A empresa recorreu ao Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo, que manteve a sentença. O TRT assinalou que a empregadora foi notificada da audiência e que não havia nenhuma ordem de suspensão do processo. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. No recurso, a aviação alegou que a Lei 13.467 de 2017, conhecida como Reforma Trabalhista, passou a prever que, ao ser protocolada a exceção de incompetência territorial, o processo deverá ser suspenso e a audiência não realizada até que se decida a questão. O caso foi analisado pela 5ª turma. O relator ministro Douglas Alencar reconheceu que a apresentação de uma exceção de incompetência implica a suspensão do processo, mas o ministro ressaltou que a própria aviação Pirajussara havia admitido que, embora a contratação tivesse ocorrido em Embu das Artes, o motorista também prestava serviços em São Paulo. O relator observou ainda que, ao decidir não comparecer à audiência, a empresa assumiu o risco de ter um prejuízo e que a alegação de nulidade processual não se justifica. Com a decisão unânime, foi mantida a condenação da aviação Pirajussara ao pagamento de horas extras e de outras parcelas ao motorista. A empregadora entrou com recurso extraordinário para tentar levar o caso ao Supremo Tribunal Federal.
E olha só esse caso: e-mails deverão ser analisados como possíveis provas de descumprimento de um acordo firmado entre um professor e uma faculdade. As mensagens tratavam do tipo de cobertura de plano de saúde acertado na admissão. A sexta turma entendeu ter havido negativa de prestação jurisdicional, que ocorre, entre outras hipóteses, quando argumentos relevantes das partes deixam de ser avaliados. O professor afirmou que foi convidado para dirigir a Faculdade de Direito e Relações Internacionais do Centro Universitário de Brasília, o UniCeub, função que exigiu a mudança da família de São Paulo para Brasília. Na justiça, ele alegou que durante as negociações, duas condições foram acordadas. A primeira delas envolvia a criação de uma pessoa jurídica para recebimento de parte do salário e para contratação. Já a outra assegurava um plano de saúde com a mesma cobertura que o professor utilizava em São Paulo. Mas, segundo o docente, o UniCeub não cumpriu o prometido e ofereceu um plano de saúde inferior. Por isso, ele teve de contratar outro plano por conta própria e o valor reembolsado pela faculdade não cobria todos os custos. A diferença chegou a R$ 72 mil. O centro universitário sustentou que o plano de saúde desejado pelo professor não estava entre as opções oferecidas e que a instituição disponibilizou o melhor plano disponível. Tanto a Vara do Trabalho quanto o TRT da 10ª Região, que abrange o Distrito Federal e o Tocantins, negaram o ressarcimento. O entendimento foi que não havia prova suficiente de que o benefício tivesse sido prometido nas negociações. Em recurso ao TST, o profissional alegou que o regional não se manifestou sobre e-mails trocados com o gerente executivo da instituição. As mensagens, segundo ele, demonstravam um acordo feito sobre o plano de saúde. O argumento foi aceito pelo relator, ministro Augusto César. São documentos que, se tiverem esse conteúdo, seriam mesmo decisivos, potencialmente decisivos para a configuração da confissão real, confissão expressa, e o Tribunal Regional, não obstante se manifestasse sobre o teor de outras mensagens, outros e-mails, não se manifestou sobre esses. Ainda segundo o ministro, o regional falhou em cumprir com o dever legal de analisar e se manifestar sobre um ponto crucial do processo, e isso caracteriza a negativa de prestação jurisdicional. Por unanimidade, a sexta turma acompanhou o relator e determinou que o processo retorne ao TRT de origem para novo julgamento, desta vez considerando o conteúdo dos e-mails apresentados pelo professor. Não cabe mais recurso. No próximo bloco, 361 milhões de reais. Esse é o valor resultante de conciliações realizadas no Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do TST. O número se refere aos últimos 2 meses. Os dados completos daqui a pouco. Estamos de volta e o assunto agora é conciliação. O Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do TST, o CEJUSC, homologou nos últimos 2 meses 1.063 acordos, que somam quase 162 milhões de reais. De 26 de setembro a 14 de novembro, a equipe promoveu 302 audiências. Esses dados, Anderson, evidenciam o papel conciliador da Justiça do Trabalho, sobretudo no que diz respeito a demandas trabalhistas de grande relevância. No site do TST, você encontra uma reportagem que destaca os principais acordos. Confira. O mês de dezembro é marcado pelo Dia Internacional da Pessoa com Deficiência e pelo Dia Nacional da Acessibilidade. As datas promovem a conscientização sobre a inclusão social e estimulam ações que garantam igualdade de oportunidades. E o TST faz a parte dele. Por meio de uma parceria com a APAI, uma associação de apoio a pessoas com deficiência, o tribunal emprega trabalhadores com deficiência intelectual. Conheça alguns deles na reportagem. Eu faço limpeza no livros. Eu sei fazer pequenos reparos. A gente pega o livro, aí depois, pega o negócio lá que roda, com o William, e para lixar, tirar a poeira.
Aqui eu entro na minha sala, assino meu ponto, dou bom dia para todo mundo, fico um pouco no meu computador, espero ser chamado para algum trabalho, uso um pouco meu rádio. IFP Cordeiro na escuta? Eu entrego documentos, recibos, aí também eu organizo uma pasta cheia de documentos de setores. Esse contrato com a PAI-DF, né, ele tem por objeto a prestação de serviços de higienização e conservação de livros e documentos que compõem o acervo do tribunal e também do serviço de auxiliar administrativo. Além de ser uma ação de cidadania, né, nós somos o Tribunal da Justiça Social. Essa iniciativa, ela viabiliza a inserção de profissionais que enfrentam imensas barreiras no mercado de trabalho. Esses profissionais ganham com isso, o TST também ganha, porque as equipes onde eles estão lotados têm a oportunidade, né, de conviver com eles, de trabalhar em uma cultura de inclusão e também lidar com as diferenças individuais, né, de cada ser humano. Nós aprendemos a enxergar a pessoa antes de enxergar a deficiência. Nós aprendemos que cada pessoa ela é composta da sua completude, das suas qualidades, das suas capacidades, não apenas das suas limitações. A convivência, ela mostra que as pessoas, elas são únicas em suas histórias, em suas vivências. Então, a acessibilidade, ela não é um extra, ela não é um favor, ela é uma necessidade para uma equidade, para que todos possam viver de uma forma completa. Esse trabalho foi muito bom para mim, porque até eu comprei apartamento, assim, trabalhando. Às vezes eu viajo. Eu gosto de fazer, não pode ficar parado não. Estou feliz. É sempre assim, a alegria com que eles falam do trabalho aqui. Para os profissionais da PAI que atuam no TST, a estrutura organizacional disponibilizada pelo tribunal representa uma possibilidade de desenvolvimento das suas habilidades e competências, como também desperta o sentimento de valorização, de pertencimento, né, e de participação. A capacitação ela é feita toda na PAI. Eles saem de lá totalmente profissionalizados para o mercado de trabalho. Lá a PAI ela conta com o apoio de professores, instrutores, que ensinam todo o trabalho, tanto o manual como a maneira que se deve se portar no trabalho. No começo eu não entendia muito o que significava a PAI, mas depois eu fui acostumando e fui aprendendo. A Bia é uma pessoa muito carismática, muito simpática, sempre muito educada. Independente de limitação, ela está sempre disposta a aprender, né? Então, um exemplo, quando ela chegou aqui, ela falou que não atenderia telefone porque tinha vergonha, se sentia desconfortável, e hoje ela atende telefonema assim super bem. Boa tarde, Beatriz Cade, posso ajudar? O pai veio para ajudar a gente, para botar a gente no lugar que a gente pode estar. Ele é muito proativo, né? Ele é uma pessoa que está sempre ali disponível, ele está sempre ajudando. Ele auxilia-nos aqui na parte administrativa, né? Que já é de muita valia, porque a polícia ela não é somente a ronda ou somente a parte administrativa, ela é um todo. Antes deles serem contratados, vem uma equipe, né, no TST, e veem se tem condições, veem questão da sala, como funciona. E aí, depois de ter toda essa adaptação, a equipe é trazida para cá. Nós atuamos diretamente na fiscalização do contrato,
Até mensalmente nós analisamos a conformidade da documentação trabalhista e previdenciária que a APAE encaminha. Realizamos uma entrevista para verificar as habilidades, as possibilidades de lotação. Isso é bom, para a gente ajudar o próximo também que está precisando. Aqui é como se fosse uma família. Foi um presentaço trabalhar aqui. Graças à APAE eu perdi a timidez. Esse é muito bom ter trabalhando. A primeira edição do Prêmio Justiça do Trabalho de Comunicação foi realizada na sede do Tribunal Superior do Trabalho em Brasília. E nossa equipe esteve lá. Confira. O objetivo da premiação foi reconhecer e fomentar ações de comunicação pública desenvolvidas pelos tribunais regionais do trabalho espalhados pelo Brasil. Ao todo, 21 projetos concorreram ao prêmio em 7 categorias: projeto gráfico, comunicação interna, reportagem escrita, produto radiofônico e audiovisual, além de produções para as redes sociais e campanha institucional. É para valorizar esse tipo de ação e estimular cada vez mais essa comunicação direta, consistente, com linguagem simples, mas com muito conteúdo para mostrar o que é a Justiça do Trabalho e qual a importância da comunicação. O Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, em Mato Grosso, foi o projeto mais bem avaliado entre os vencedores, com a reportagem escrita Vozes Negras, é possível furar a bolha?, que abordou o racismo estrutural no mercado de trabalho. É uma equipe muito grande para chegar nesse resultado, e isso também significa que a gente está fazendo comunicação pública de qualidade. Principalmente a gente quer levar essas informações para as pessoas que estão lá na ponta. A premiação fez parte da programação do Encontro Nacional das Unidades de Comunicação Social da Justiça do Trabalho. O evento debateu estratégias de atuação e contou com oficinas criativas de rádio e vídeo, reuniões de planejamento e momentos de troca de experiências, práticas que agora serão aplicadas por toda a rede de comunicação da Justiça Trabalhista. No encontro, o presidente do TST e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Vieira de Mello Filho, reforçou o valor de uma comunicação institucional estratégica. Essa tem sido uma das minhas grandes preocupações nesses primeiros meses de gestão à frente da presidência do TST, e o faço com o escopo essencial de um resgate do valor e do reconhecimento da sociedade em relação ao papel da Justiça do Trabalho. É crucial reivindicar um canal de diálogo com as pessoas, em especial com os trabalhadores e trabalhadoras, que resgate a centralidade do trabalho na construção do tecido social, o valor da dignidade da pessoa humana, que é afirmado pelo trabalho decente e o relevante papel das instituições de regulação do trabalho, no sentido de garantir a justiça social e a proteção dos mais vulneráveis. O Revista TST de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. A gente se encontra na semana que vem. Tchau, tchau.